E aí, pessoal? Tudo tranquilo com vocês? Beleza? Vamos lá. Vamos conversar um pouco hoje sobre matemática, bora? Vamos lá. Vamos falar hoje sobre teoria dos conjuntos. Vamos situar vocês dentro do que seria conjunto. Como é que eu posso trabalhar? Como é que ele pode ser abordado? Certo? Então nós vamos ver todas as situações. Começamos hoje com a nossa primeira aulazinha aí. Vamos lá. Teoria dos conjuntos. Primeiro questionamento que eu faço a vocês, pessoal. O que é um conjunto? Esse é o primeiro questionamento que nós fazemos. O que é um conjunto? Hein? Será que existe uma definição para conjunto? Olha, na matemática nós dizemos que conjunto é um conceito primitivo. Opa, peraí, professor, como assim? Conceito primitivo é coisa lá, tempos antigos, é? Não exatamente isso, pessoal. Quando nós falamos que algo na matemática tem um conceito primitivo, nós estamos, na realidade, informando para vocês que não existe uma definição formal. Ou seja, não foi definido para a gente, para o ser humano, o que é conjunto. Nós já sabemos o que é conjunto, certo? Então, basicamente, quando você pergunta o que é conjunto, todo mundo sabe o que é. Um grupo de objetos é um conjunto. Um grupo de bonecos é um conjunto. Então, nós temos várias formas de conjuntos. Na matemática, nós iremos nos deter mais em conjuntos numéricos, certo? Mas existem vários tipos, várias formas de você trabalhar com conjuntos, certinho? Então, quando se pergunta o que é conjunto, nós não temos uma definição, não temos uma regra do que seria um conjunto, certinho? Não existe isso. Nós podemos entender o conjunto como sendo um agrupamento de objetos, uma reunião de pessoas, uma coleção de brinquedos, ou seja, temos vários tipos de conjuntos, tá? Mas eu preciso identificar o conjunto. Eu preciso nomear um conjunto. E para nomear um conjunto, nós iremos fazer uso de letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então nós podemos ter aqui um conjunto A. Eu posso ter um conjunto B e assim por diante, certinho? Sempre letras maiúsculas. E cada pedacinho que faz parte do seu conjunto, nós chamamos de elemento. Por exemplo, nesse grupo de bonecos que nós temos aqui, cada boneco é um elemento. Em um estacionamento, você tem um conjunto de carros, cada carro é um elemento. Em uma partida de futebol, você tem dois times, 11 jogadores de cada lado. Cada jogador é um elemento, certinho? Então, elemento é o que forma o nosso conjunto. Tranquilo? E como é que eu posso representar um conjunto? Basicamente, nós temos três formas de representar um conjunto. E quais seriam essas três formas? A primeira forma é a forma tabular. E o que seria essa forma tabular? Tabular, pessoal, ou analítica, tá? Tabular ou analítica, tanto faz. E o que seria a forma tabular? Tabular é aquela maneira de representar um conjunto na qual eu vou botar cada um de seus elementos entre chaves. Por exemplo, se eu pego o conjunto A, formado pelas vogais, nós teríamos então A, E, I, O, U. Esse seria o meu conjunto, representado na forma tabular ou por extenso, certo? Ou analítica. Tranquilo? E qual é a outra forma que nós temos de representar um conjunto? Eu posso representar o conjunto através de um diagrama de Venn. Certinho? E o que seria esse diagrama de Venn? É aquele velho e famoso balão que vocês trabalham com ele lá desde o primário, certo?
lá desde o início dos estudos, quando a tia chegava para você e dizia, monte um conjunto com esses objetos, com esses desenhos. Você ia lá, fazia um balãozinho e colocava os objetos dentro. Nesse caso aqui, esse conjunto A que eu representei aqui em cima, poderia fazer o seguinte, conjunto A seria o conjunto formado da seguinte maneira. Faremos o nosso diagrama, e nada mais é do que um balão. E aqui dentro eu irei colocar cada um dos elementos. Então teria aqui A, E, I, O, U. Então nós teríamos aí a representação através de um diagrama de Venn. Essa é a representação inicial de conjuntos que nós temos conhecimento lá do primário. Certinho? E a outra forma de representar um conjunto é através de uma propriedade. E o que seria essa forma de representar através de uma propriedade? Simples, pessoal. Quando nós falamos aqui propriedade, entenda como sendo característica, certo? Então, poderia simplesmente dizer o seguinte, que o meu conjunto A é um conjunto formado pelos elementos x. X aí assume o papel de variável, ou seja, é uma incógnita que irá assumir qualquer elemento desse conjunto, tal que x é vogal. Essa aqui é a propriedade que me interessa, ou seja, é a característica que me interessa. Então, para atender a minha necessidade, o conjunto A tem que ser necessariamente formado por vogais. Certinho? Bom, nós temos também alguns tipos de conjuntos em particular que é necessário que nós venhamos a falar sobre eles, certo? E quais seriam esses conjuntos especificamente? Vamos lá, pessoal. Vamos aqui relembrar alguns tipos especiais de conjuntos. Alguns conjuntos em particular. Quais seriam esses conjuntos? Vamos lá. Primeiro conjunto que eu quero chamar aqui a atenção é o conjunto vazio. O que seria um conjunto vazio? Conjunto vazio é aquele conjunto que não apresenta elemento. Eu não tenho nenhum elemento dentro desse conjunto. E é um conjunto que tem representação própria. Ou seja, o conjunto vazio ele pode ser representado pela bolinha cortada, certo? Ou pode ser representado pelas chaves sem nada dentro. Ah, professor, e se eu botar a combinação dos dois? Está errado. Se você juntar os dois, aí vamos ressaltar aqui uma observação. Olha só. Se eu fizer isso, esse conjunto não é vazio. Esse conjunto, na realidade, é um conjunto unitário, ou seja, ele possui um elemento. Então, para representar conjunto vazio, ou nós usamos essa simbologia aqui, ou nós usamos essa simbologia. Nunca as duas combinadas, ok? E qual é o outro conjunto aqui que nós vamos comentar? Justamente o que eu falei agora. Unitário. No caso, o conjunto unitário, ele não tem uma representação própria, certo? Mas a característica dele já está no nome. Unitário vem de um. Então é aquele conjunto que possui apenas um único elemento. Ou seja, por exemplo, conjunto A formado apenas pelo número 1. Conjunto B formado apenas pela letra T.
e assim por diante. Então, é aquele conjunto que possui um único elemento, ok? Continuando aqui, nós temos um outro conjunto aqui que nos interessa. Conjunto finito. Conjunto finito, o nome já está dizendo. É um conjunto que tem fim. Ou seja, tem uma quantidade de elementos que eu posso contar, que eu posso mensurar. Então, se eu puder contar a quantidade de elementos que possuem um determinado conjunto, nós temos aí um conjunto finito, ok? Por exemplo, o conjunto que nós usamos agora lá em cima. Conjunto A, as vogais A, E, I, O, U. Então, aí eu tenho um conjunto finito, ok? Ele tem fim, tem como eu contar a quantidade de elementos. Aí eu já posso aproveitar e dizer aqui o seguinte, olha, que o NA, ou seja, que o número de elementos do conjunto A é igual a 5. Então, essa simbologia aqui, que nós iremos utilizar com bastante frequência, quer dizer número de elementos. Dentro do parênteses, eu indico de qual conjunto. Então, o conjunto A tem exatamente 5 elementos. É um conjunto finito. Continuando aqui, vamos para o conjunto infinito. O conjunto infinito é aquele conjunto que o nome já está dizendo, não tem fim. Ou seja, não tem como você contar a quantidade de elementos. Você sabe que ele existe ali o conjunto, mas só que você não tem como contar, não tem como mensurar o tamanho desse conjunto, certo? Então nós chamamos de conjunto infinito. Por exemplo, conjunto dos números positivos, inteiros positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu posso representar da seguinte maneira. Conjunto A é igual a 1, 2, 3 reticências. Quando eu faço isso, eu estou indicando para vocês que esse conjunto não tem fim. Certinho? Continuando aqui, nós vamos ser agora o seguinte, para finalizar essa parte, o conjunto universo. E o que seria esse conjunto universo? Olha, utilizamos normalmente para representar o conjunto universo a letra U. Ah, professor, é obrigado ser U? Não, não é obrigado, tá? Mas é a letra que usamos habitualmente. Mas o que seria um conjunto universo? Conjunto universo, pessoal, é aquele conjunto que tem todos os elementos que podem lhe interessar. Por exemplo, eu tenho um time de futebol, certo? Flamengo, São Paulo, Botafogo, Fluminense, Corinthians, qualquer um, tem um time. Nós sabemos que um time tem os titulares e tem os reservas. Então, o conjunto de jogadores que nós temos ali disponíveis para usar, eu posso dizer que é o meu conjunto universo. Do conjunto universo, eu vou retirar um outro conjunto, que é um conjunto de meu interesse, que é o conjunto dos jogadores titulares, ou seja, aqueles que irão iniciar jogando. Então, o meu conjunto universo são todos os jogadores que eu tenho à minha disposição, incluindo titulares, reservas e os que não foram relacionados para ficarem no banco, certo? Todos eles ali me interessam. É o meu conjunto universo. Quando eu puxo um grupo, eu estou obtendo um outro conjunto, que nós iremos falar na próxima aula sobre isso, ok? Por hoje, ficamos aqui, galera. Até a próxima.